Que privilégio extraordinário nós temos em estar aqui para glorificar, exaltar e bendizer o Senhor. Eu olho para esse texto da Escritura Sagrada e uma palavra que Deus colocou no meu coração é a seguinte frase: da morte para a vida. O versículo 17 diz que havia um carcereiro que, despertado do sono e viu as portas das cadeias abertas, ele então pega a espada que ele tinha para fazer a segurança da cadeia, ele pega a espada e ele vai se matar. Ele vai cometer suicídio. Na verdade, a gente começa a perceber, e nas entrelinhas, um desânimo no coração deste homem. Existe algo na vida humana que é pior do que a depressão. O desânimo é pior do que a depressão. Porque a depressão, a sua vida, ela está caminhando em um certo nível. A vida está nivelada. Aí, de repente, você sofre uma depressão. Ou seja, a vida que estava normal se deprime, mas depois ela normaliza. O desânimo, ele é pior do que a depressão, porque a pessoa que está desanimada, no original, é alguém que está sem alma. É alguém desalmado. É uma pessoa que você bate o olho e você percebe que ali há uma pessoa, há um ser humano, mas você percebe também pelo semblante, pelos traços, pela postura, que dentro desse ser humano não tem necessariamente uma alma. Parece que a alma saiu da pessoa e é como se fosse um morto-vivo. A depressão, então, é a oscilação. O desânimo é o desalmado. O desespero, ele beira o insuportável, porque alguém que decide se matar é alguém que está desalmado. É alguém que está passando por um sofrimento terrível, seja ele físico, emocional ou até mesmo espiritual. A cada dia o sofrimento vai aumentando na vida da pessoa e vai ficando cada vez mais intenso, a ponto de que a pessoa chega à seguinte conclusão: viver é um fardo pesado demais e angustiante para mim. Porque a dor é incomunicável, não dá para falar com ninguém. A tristeza é inexpressável. Como é que eu descrevo a tristeza tamanha para quem está desalmado? As emoções e os sentimentos são incompreensíveis. A vida perde o sentido e ficar nesse mundo se torna insosso. Um dado da OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, diz que cerca de 800 mil pessoas se matam por ano em todo o mundo. Isso sem contar aquelas mortes que são suicídios e eles contabilizam como se fosse um acidente de carro, por exemplo. Alguém que está desgostoso da vida e pega o seu carro e bate em algo ou alguém e eles contabilizam como um acidente. Então, quando a gente olha para esse texto, a gente percebe que no mundo hoje há cerca de um suicídio a cada 40 segundos. E isso tem que nos deixar como nós estamos aqui, perplexos. Por trás do comportamento suicida há uma combinação de fatores biológicos, ou emocionais, socioculturais, filosóficos e até mesmo religiosos, que quando são embaralhados, culminam numa manifestação exacerbada contra si mesmo. Existem algumas causas que são imediatas, que são aquelas chamadas causas predisponentes. Pessoas que perdem o emprego, alguém que sofre um fracasso amoroso, a morte de um ente querido, a falência financeira, um quadro longo de depressão, os desânimos e assim por diante. Recentemente, no dia 15 de julho, no Rio de Janeiro, uma moça chamada Aline Araújo, de 24 anos, pula do 9º andar do prédio que ela morava, depois de ter terminado o casamento na sexta-feira, quando ela se casaria no sábado, casa consigo mesma no domingo, e na segunda ela se mata. Nós estamos diante de um homem aqui
que toma essa decisão. O agente penitenciário de Atos 16, que acabamos de ler, ele chegou no limite das suas emoções e dos seus sentimentos. Um emprego estressante, preocupação com o sustento da família, está em todo o tempo alerta por lidar com gente do crime e outras situações difíceis de lidar na vida. E o pior de tudo, que eu percebo nesse texto, que ele era um homem perdido espiritualmente. Era um homem sem paz, era um homem sem Deus e era um homem sem fé. E quando não temos paz, quando não temos Deus, quando não temos fé, quando estamos perdidos espiritualmente, nós corremos risco de tomar decisões na vida loucas. O texto diz no versículo 23 que ele estava em uma cadeia. E quantas pessoas vivem encarceradas no dia de hoje? Pessoas que vivem com medo. Medo é uma cadeia. E hoje, enquanto nós saímos para vir para casa, para o culto, a Elisângela estava ouvindo um louvor no celular, e a letra dizia o seguinte: quando todos os meus medos não cabem dentro de mim. Podem ficar tranquilo que o máximo que eu vou fazer com essa música é citar a letra. Não vou cantar, fiquem em paz. Vou poupá-los disso, pode ficar tranquilo, estão poupados disso. Mas algumas pessoas vivem com medo, é uma cadeia. Outras pessoas estão encarceradas nos seus maus hábitos, em comportamentos inadequados e, por muitas vezes, reprováveis. Alguns estão presos nas cadeias de atitudes carnais. Outros estão presos nos pecados, nas mentiras, nos vícios, nas tristezas e tantas outras cadeias que se apresentam constantemente à nossa frente no dia a dia da nossa vida. O versículo 23, ele está numa cadeia. No versículo 29, ele está numa escuridão. Ele não via a luz. Porque o coração sem Cristo é um coração sujo. O coração sem Cristo é um coração escuro. É um coração pesado. E todas as vezes que estamos vivendo situações de escuridão, a gente não sabe para onde caminhar. A gente não vê saída. E a gente não sabe para onde ir. Ele estava na escuridão. O versículo 27 diz que ele não conseguia discernir corretamente o momento da vida. Porque o texto diz que ele queria se matar porque imaginou que os presos tinham fugido. Por que é que a gente desespera em alguns momentos da vida? Porque a gente não analisa corretamente a situação que a gente está vivendo. Ele deduziu que os presos tinham fugido. Ele imaginou que os presos tinham fugido. Ele simplesmente viu que as portas estavam abertas e já chegou à seguinte conclusão: não tem mais ninguém aqui. Quantas vezes na sua vida você perdeu noite de sono porque imaginava que no outro dia uma situação se apresentaria da forma que você imaginou, e no outro dia você percebeu que ela não se apresentou do mesmo jeito que você pensou, e chegou à seguinte conclusão: perdi o meu sono à toa ontem à noite. Porque, sendo bem honesto aqui, meus irmãos, a gente deduz demais, imagina demais, fantasia demais, entramos numa neurose demais, entramos em uma paranoia demais, e a vida nem sempre se apresenta como a gente conclui. Porque se você observar a sua vida hoje, e observar a sua vida detalhadamente, ela pode estar bem melhor do que parece. Bem melhor do que parece. Caminha para dormir
hoje depois do culto. Ó, que vida boa. Uma comidinha para comer hoje depois do culto. É o que sobrou do almoço, né? Mas está valendo, glória a Deus. Uma casa para voltar depois do culto. Uma casa como essa para adorar durante o culto. Roupas para vestir. Saúde para viver. Um trabalho para ir amanhã. E se não tiver o trabalho, a fé para ir em busca do trabalho amanhã. Então, a gente não pode deduzir que a nossa vida acabou por alguma paranoia que vem na nossa mente. Se você observar atentamente, o problema pode ser menor do que se apresenta. E outra coisa, a circunstância presente é temporária. Se está ruim hoje, amanhã, pela fé, vai estar melhor, amém? É pela fé. É enxergar a vida de uma ótica positiva, porque Deus é um Deus extremamente bondoso. É olhar a vida, observar a situação, refletir a respeito, orar principalmente, antes de tomar qualquer decisão, antes de dar o próximo passo. O que eu quero recomendar para você nessa noite, inspirado por Deus e pelo Espírito Santo, é: antes de tomar qualquer decisão, não caia em desespero, mas coloque a situação diante de Deus e observe para ver se ela é realmente como se apresenta. Tem que observar. O versículo 24, esse homem tinha um coração duro e maltratava as pessoas. O texto diz o seguinte: este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Ele açoitou o apóstolo Paulo e Silas na prisão. Ele prendeu 2 homens de Deus. Ele os torturou. Porque gente sem fé tende a ser gente amarga. Gente sem Deus tende a ser pessoas iracundas, autossuficientes, orgulhosas, egoístas. Gente sem Deus e sem o Espírito Santo tende a ser gente embrutecida, violenta. Pisou no calo, já era. Gente sem Deus tende a ser gente desumana, insensível. Gente sem Deus tende a ser gente sem empatia. E sem simpatia também, vamos já jogar limpo. Gente sem Deus precisa repensar a sua vida. É assim a natureza da velha criatura, embrutecida, violenta, amarga, que maltrata e que não está nem aí. Mas quando eu olho para você nesta noite, sentadinho na sua cadeira, sendo tão bondoso e bondosa e paciente comigo a ponto de ficar me ouvindo aqui, louvado seja Deus, porque você tem Deus na tua vida, na tua alma e no teu coração. Você tem o Espírito Santo que te conduziu até esse culto nesta noite. O versículo 27 diz que este homem dormia. Porque gente perdida é gente sonolenta, espiritualmente falando. O versículo 25 diz: e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Versículo 27, o carcereiro dormia. Na verdade diz que ele despertou, mas para ter despertado ele estava dormindo. E o que eu acho interessante aqui é que Paulo e Silas estavam orando e os outros presos estavam ouvindo. Paulo e Silas estavam cantando louvores a Deus e os demais presos estavam vendo e ouvindo, mas o carcereiro dorme. Dorme. Eu fico pensando a respeito de algumas pessoas que a gente conhece. Algumas delas talvez façam parte até mesmo da nossa família. Quantos filhos estão
vivendo pela fé, vivendo na fé e professando a fé no Senhor Jesus Cristo, e os pais estão dormindo. Quantos pais e quantas mães estão servindo a Deus, estão na presença do Eterno, recebendo glória, poder, unção e a presença de Deus, e filhos estão dormindo. Quantos amigos você tem, e você é de Deus, está na casa de Deus, você está constantemente sendo amigo do Senhor Deus Todo-Poderoso, se dedicando a Jesus, conhecendo a Jesus, e muitos dos seus amigos estão dormindo. Paulo e Silas oravam, Paulo e Silas cantavam louvores, e o carcereiro estava dormindo. Oração e louvor, dois elementos que nós podemos fazer em qualquer lugar, mas que constantemente fazemos mais na casa de Deus. Mas você já reparou algum dia na igreja o louvor acontecendo, a palavra sendo pregada, e gente que está dormindo espiritualmente, mesmo dentro da igreja? Se esse for o seu caso, meu irmão, minha irmã, acorda. 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 Está tudo acontecendo e alguns estão dormindo. No livro de Juízes, capítulo 5, versículo 12, por 4 vezes Deus alerta: desperta, 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 desperta. Juízes 4:12, desperta, desperta, Débora, desperta, desperta, e entoa um cântico, levanta, levanta, desperta, irmão e irmã, levanta, irmão e irmã, e canta junto com quem está cantando. Desperta, levanta e seja agradecido, porque o louvor é gratidão a Deus. Quem olha para Paulo e Silas cantando, olha para um homem de Deus que tem o coração agradecido. Desperta, levanta e ajuda quem está fazendo alguma coisa. Paulo e Silas cantando e louvando, o carcereiro dormindo, e a gente não tem um coração agradecido como eles. Sabe por quê? Porque é mais fácil reclamar, é mais fácil murmurar, é mais fácil apontar, é mais fácil encontrar os defeitos do que encontrar a solução. Gente que está espiritualmente dormindo. Nessa noite eu profetizo sobre a tua vida, sobre a tua casa, eu profetizo sobre o teu trabalho, eu profetizo sobre a tua família, eu profetizo sobre esta igreja. Não há reclamação e sim ao louvor. Não há calúnia e sim ao louvor. Não há fofoca e sim ao louvor. Deixe todos os espíritos negativos, pessimistas, críticos, carnais do lado de fora da sua vida, em nome de Jesus Cristo nesta noite. Aleluia! Aleluia! Sejamos como Paulo, acordamos desse sono, porque o louvor é apreciar o que Deus tem feito por você e expressar essa satisfação pelo que Deus tem feito por você. Aleluia! Um conselho pastoral para você nessa noite: desperta, povo de Deus, porque o diabo está acordado e está aprontando. Desperta. O versículo 26, e de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Paulo está orando e cantando, Silas está orando e cantando, Deus está enviando um terremoto,
e o carcereiro está dormindo. Deus está realizando um terremoto. Deus está operando milagres. Deus está destruindo cadeias. Deus está libertando os seus apóstolos. Deus está do céu interferindo na terra. E o carcereiro está dormindo. Gente que não está atenta ao que Deus está fazendo. Deus está operando e as pessoas estão dormindo. Deus está avisando e as pessoas estão dormindo. Deus está curando e muita gente dormindo. Deus está salvando e muita gente dormindo. Deus está libertando e muita gente dormindo. Deus está abalando as estruturas do inferno e do diabo. E muita gente, infelizmente, está dormindo e não está vendo o que Deus está fazendo nessa noite. Desperta, tu que dorme, Cristo te esclarecerá. Aleluia. Aleluia. Desperta. Deus está fazendo tanta coisa em nosso meio e a gente não vê. Porque estamos dormindo espiritualmente. Não, isso aí foi do pastor. Não, isso aí foi do louvor. Não, isso aí foi coincidência. Ah, isso aí foi sorte. Isso aí foi obra do acaso. Ah, isso é porque tinha que ser assim, meu irmão. Nunca foi coincidência, sempre foi Deus. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Nunca foi obra do acaso, sempre foi Deus. Nunca foi obra de homem ou de mulher nenhum. Sempre é Deus que é soberano sobre todas as coisas. Aleluia. É obra de Deus. É obra de Deus. Que a gente acorde nesta noite. Versículo 27, despertou do sono, aleluia. Versículo 29, pediu luz. Por isso que o título da minha mensagem é da morte para a vida. Esse homem estava perdido. Efésios capítulo 5, versículo 14 diz, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo, e Cristo, e Cristo, e Cristo, e Cristo te esclarecerá, aleluia, aleluia. Ele pede luz, estava escuro na cadeia, e ele pede luz, ele queria ver. João 8,13 diz, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas. Quem segue o Senhor Jesus não anda em trevas, mas terá a luz da vida, vida plena, vida abundante, vida em Deus. Seguir a Jesus é saber para onde vai. Cristo é quem ilumina toda e qualquer área da sua vida. Não sei qual é a área da sua vida que está em trevas e nas cadeias. Cristo destrói cadeias e Cristo traz luz sobre a tua vida hoje. Sobre a sua família hoje. Sobre o seu trabalho hoje. Sobre as suas finanças hoje. Sobre a vida eterna que te pertence. Cristo ilumina a tua vida hoje e o nome dele é glorificado. Aleluia por isso. Versículo 30, e trazendo-os para fora. Ou seja, ele sai da cadeia. Sai de uma dimensão de escuridão e trevas, sai de uma dimensão de medos, de depressões, de oscilações, sai de uma dimensão de pecados, sai de uma dimensão de vida perdida, sai de uma dimensão de espiritualidade morta para uma nova dimensão. Deus está nos chamando para fora de uma vida aquém daquela que Ele sonha e planeja para nós nesta noite. Eles trocam a prisão pela liberdade. Eles trocam a prisão pela liberdade. Eles trocam o medo pela coragem. Eles trocam as trevas pela luz. Eles trocam o pecado pela santidade. Eles trocam o mundo pela igreja, eles trocam o mal pelo bem. Nessa noite, Deus te chama para fazer trocas com Ele, aleluia. Troque essa vidinha sua, mais ou menos.
pela vida plena e abundante que Deus tem para dar para você, aleluia. E diz assim: Senhor, aqui está a minha vida no teu altar. Eu a entrego a ti, Senhor. Faça dela o que o Senhor achar melhor, porque o Senhor é Deus que sabe o que é melhor para mim. Aleluia por isso. E aí ele faz uma pergunta: o que devo fazer para ser salvo? Eu não sei você, mas se eu fosse Paulo ou Silas, se alguém nos faz essa pergunta, a nossa tendência natural é explicar, teologizar, historicizar, contar a respeito de um monte de coisa e gastar 2, 3, 4, 5 horas. E Paulo responde o seguinte para ele: crê em Jesus e será salvo. Só isso? Não. Você e a sua casa. Quem crê em Jesus aqui? Se a sua casa inteira não é salva ainda, isso é profético para a tua vida. Deus tem salvação para a tua casa também, em nome de Jesus. Esse homem desejou ser salvo, embora sem o discernimento adequado. O que devo fazer? O que eu faço para ser salvo? Qual é a minha contribuição na salvação? Mentalidade religiosa, mentalidade de espiritualidade distorcida. Ou seja, para eu ir para o céu há algo que eu deva fazer. E na verdade Paulo começa a orientá-lo mais adequadamente. Porque algumas pessoas pensam que a salvação é algo que se conquistam por si próprio. Sendo uma boa pessoa, vindo à igreja, ajudando o necessitado. E a clássica, né? Eu não roubo, não mato e não trato ninguém mal. E aí? Não, vou para o céu porque eu não roubo, não mato, não trato ninguém mal. Não. Tem gente que já roubou, que já matou, que já tratou os outros maus, que vão para o céu, porque se arrependeram, se converteram, se entregaram a Jesus Cristo. Outros pensam que a salvação é conquistada ao cumprir determinados dogmas religiosos. Alguns acham que a salvação é obtida através de uma ação humana. Mas eu tenho o dever moral, como pastor de vocês, em relembrá-los nesta noite. Salvação é presente de Deus, conquistado na cruz do Calvário por Jesus para mim e para você. Deus é fiel, aleluia. Salvação é presente de Deus. A salvação não está relacionada àquilo que você faz. A salvação está relacionada àquilo que Ele fez. Aquilo que Ele fez. Aquilo que Ele fez. Aleluia. Aleluia. Salvação é isso. Atos 16, 31, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Romanos 10, 11, todo aquele que nele crê não será confundido. Quando eu estava preparando essa mensagem, e veio essa palavra, não será confundido. Aí Deus diz assim, não será confundido significa, será acordado. Será iluminado, será esclarecido. Eu quero estar acordado, eu quero estar iluminado, eu quero estar esclarecido concernente às coisas espirituais. E Deus diz assim, não será confundido. As pessoas vão olhar em você e vão dizer assim, é o quê? É salvo, é salvo, é salvo, é salvo. Não será confundido. As pessoas olharão para você, para as suas atitudes, para os seus comportamentos, para os seus hábitos, para os seus desejos, para as suas vontades. As pessoas vão olhar para você e não terão a menor dúvida.
Jesus Cristo entrou na sua vida, te lavou pelo poder do sangue do Calvário. Aleluia por isso. Salvo. E aí, versículo 32, e lhe pregaram a palavra de Deus e a todos da sua casa, porque a fé vem por ouvir. O meio que Deus determinou para todas as bênçãos acontecer na nossa vida é pela sua palavra. Aleluia. Salvação, palavra. Libertação, palavra. Cura, palavra. Livramento, palavra. Provisão do Senhor, palavra. Paz, palavra. Alegria, palavra de Deus na tua vida, aleluia. É assim que acontece. Palavra do Senhor. E aí, meus irmãos, versículo 33. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Foi batizado. Foi batizado porque creu. Foi batizado porque se converteu. Não se batizou para crer. Se batizou porque creu. Não se batizou para se converter. Se converteu, por isso se batizou. A conversão, ela é uma ordem divina. A conversão, ela só é possível pela misericórdia de Deus. A conversão, ela é uma transformação total. A conversão, ela é obra do Espírito Santo. A conversão é a ação de Deus mudando a sua vida. E eu louvo a Deus por essa igreja nessa noite, especialmente por esses amados que vão se batizar daqui a pouco. A conversão, ela é recebida através da fé, mas ela é manifestada através dos frutos. Versículo 33 diz que o carcereiro, depois de ter dado uma surra em Paulo, prendeu os seus pés, quase matá-lo. Versículo 33 diz que ele pega Paulo e começa a tratar as feridas do apóstolo Paulo. Ele mesmo havia feito essas feridas. Deixa eu te contar uma coisa de Deus aqui. O cristão convertido, quando ele machuca alguém, ele deve remediar também. Amém? Zaqueu devolveu 4 vezes mais o valor defraudado, a Bíblia diz. E por fim, versículo 34. E com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Eu comecei esse sermão com um homem que queria se suicidar. Eu termino esse sermão mostrando um homem com grande alegria. O que é que acontece entre um desalmado e alguém cheio do Espírito Santo? Agora, o que acontece nesse caminho? É esse Jesus que nós estamos aqui para te oferecer nesta noite. Um homem que estava quase morto encontra a vida. Terminou alegre. Sabe por que ele estava alegre, gente? Porque ele foi salvo. Ele estava na escuridão, mas foi salvo. Estava na cadeia, mas foi salvo. Estava dormindo, mas foi salvo. Tinha o coração duro, mas foi salvo. Não discernia os momentos da vida de forma correta, mas foi salvo. Ele estava triste, mas ele foi salvo. Aleluia! 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 A salvação é para todos. Para todos. Você pode ser um perseguidor como Saulo. Você pode negar o Senhor como Pedro. Você pode estar cego como Bartimeu. Pode ser pobre e doente como Lázaro. Não aquele que morre e ressuscita, mas aquele outro Lázaro que os cachorros comiam, lambiam as suas doenças.
Você pode estar longe como o filho pródigo. Você pode estar cheio de pecado, como a samaritana. Você pode ser um pagão rude como esse carcereiro. Mas se você crê, será salvo. Se você crê, você é salvo. Aleluia! É só crer no Senhor Jesus. E será salvo tu e a tua casa. Tu e a tua casa. É crer no Senhor Jesus. Não precisa atitudes mirabolantes, contorcionismos, interpretações. É só crer. Deus interveio na história do carcereiro no momento mais extremo. Era vida ou morte. Ele sentia seu maior medo, sua maior dor. Ele estava em pleno desespero. Ele estava em angústia total. Meus irmãos e irmãs, Deus chega na hora exata. Deus chega no tempo dele. Deus chega não somente para tirar a depressão, a tristeza. Deus chega não somente para equilibrar as emoções e tirar os sentimentos ruins. Deus chega para salvar. E nesta noite, Deus não salva esses que se batizaram nesta noite. Eles já foram salvos no dia que creram e se entregaram a Jesus Cristo. Mas se você está em alguma dessas cadeiras e ainda não se entregou a Jesus Cristo, Deus pode te salvar hoje e glorificar o nome dEle. No próximo batismo você está aqui em nome de Jesus Cristo. Amém por isso? Feche seus olhos por um instante.